Arão na terra do Egito. Este é o mês, vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por sobre vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui o capítulo 12 todo fala então sobre a instituição da Páscoa. Eu vou ler apenas até o verso de número 14 e depois eu prosseguirei com alguns outros versículos aqui. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, esta é a tua palavra. Eu te agradeço por esta oportunidade de compartilhar desta palavra do Senhor. Que o Senhor continue falando comigo e fale também àqueles que vão ouvir esta palavra, em nome de Jesus, que ela possa cair em boa terra para a glória do Senhor. Amém? Queridos, então, falando um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais distorcidas da nossa geração, tá? Hoje o consumismo inverteu o significado da Páscoa, né? Substituíram o cordeiro pelo coelho, substituíram o sangue pelo chocolate. O que tem a ver o coelho com a Páscoa? Ou o que tem a ver o chocolate com a Páscoa? Absolutamente nada, tá? E aqui eu quero trazer alguns princípios, então, baseado aqui em Êxodo capítulo 12. O primeiro deles aqui, que a mesma noite da morte dos egípcios, né, foi também a noite da libertação para o povo hebreu. Para uns foi juízo, para outros foi a salvação. A diferença entre a morte e a vida, entre a condenação e a salvação, baseada nessa narrativa de Êxodo capítulo 12, nós podemos perceber, e é claro e é nítido, foi o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro. Segundo, é que Deus ouve o clamor do seu povo e envia um mensageiro com uma mensagem expressa para Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó endurece o seu coração ainda mais, oprime o povo de Deus ainda mais.
Deus enviou então 10 pragas. Você conhece bem essa história. E o golpe final de Deus, então, se assim poderíamos dizer, foi a 10ª praga, onde que Deus envia então o anjo da morte para visitar então aquele lugar, e por onde ele passasse, todo primogênito seria destruído, caso não estivesse ali a marca do sangue do Cordeiro. Qual que é então a mensagem da Páscoa para nós? Qual que é a mensagem? O que a Páscoa revela para mim e para você? Primeira coisa que nós podemos aprender, baseado nessa narrativa de Êxodo capítulo 12, é que a Páscoa é um começo, um novo começo para o povo de Deus. Do verso 1 ao verso 3 está escrito assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, o cordeiro para cada família. Bem, aqui nós vemos então no capítulo 12 de Êxodo, tido por alguns como um dos mais importantes do Antigo Testamento, do VT, porque registra exatamente isso, né? O que nós estamos celebrando nesse domingo, a instituição da Páscoa. O verso 12 ele diz: este mês vos será o principal dos meses. Veja a importância então desse texto aqui. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali então, esse povo de Deus deixaria de ser escravos ali no Egito, né, para ser então peregrinos. Peregrinos em quê? Em direção a terra prometida. Meus irmãos, o mundo pensa que quando uma pessoa se converte, que a conversão para ela é o final da vida, mas na verdade nós entendemos e compreendemos que é exatamente o contrário, que é exatamente o fim da escravidão. É o que Deus planejou ao tirar o seu povo aqui do Egito, tirar da escravidão. Ser crente em Jesus é exatamente isso: deixar o Egito e começar uma caminhada rumo a Canaã celestial. A segunda lição que nós podemos aprender aqui sobre a mensagem, qual seria a mensagem da Páscoa, a verdadeira Páscoa, está aqui no verso de número 3. Revelar o propósito de Deus na redenção da família. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vemos aqui mais uma vez o Senhor falando da família, da importância da família. A família precisa toda estar debaixo do sangue do cordeiro. É o que vamos ver mais adiante no verso 7 também. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A família toda precisava celebrar esse memorial nas suas gerações, para que as suas gerações futuras pudessem lembrar disso. No verso 14, que também já lemos, diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. A família toda precisa ter esse compromisso de ensinar aos seus filhos o significado da Páscoa. Mais adiante, no versículo 26, ele vai dizer: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, veja só, esse rito que deveriam celebrar, aí vem a resposta no verso 27, respondereis assim: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou
por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então nós vemos essa lição: família toda obedeceu a ordenança divina. No verso 28 nós percebemos isso, onde ele vai dizer: e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Que coisa maravilhosa é quando a família toda entende então essa lição e obedece essa ordenança do Senhor. A salvação da família exige a confiança plena na palavra de Deus. E quando, então, a sua família, os seus filhos, a sua geração ouve isso, entende isso, nós vemos nesta história que Deus o salvou, que Deus o livrou, todos aqueles que estavam então ali debaixo do sangue do Cordeiro. Imagine, meus irmãos, se um pai dissesse assim: nós não cremos nessa religião que precisa de derramamento de sangue, nós não vamos acreditar nisso, nós não vamos sujar as nossas casas, à frente das nossas casas, com essa marca desse sangue. Porque nós vemos na história que Deus fez exatamente como avisou. Sobre as casas onde haveria o sangue, ele passou sobre elas, e mal algum aconteceu àquelas famílias. Imagine se o pai não quisesse fazer isso, aquele líder de família, e falasse assim: não, na frente, para que não sujasse a nossa casa, não vamos fazer, vamos colocar lá no fundo, ou então vamos colocar na parte de dentro da casa, não, vamos ser diferente dos egípcios. Imagine a tragédia que seria então naquelas famílias onde aconteceu, graças a Deus, o contrário, e eles então, como diz o verso 28, eles obedeceram aqui o que ordenara o Senhor através da vida de Moisés e através da vida de Arão. Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro, eles não podem ser salvos pelo Cordeiro. Você precisa aprender, você precisa guardar essa verdade. Não se envergonhe. Jesus Cristo falou que aqueles que não se envergonharem diante dos homens de confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele também não os envergonhará diante do seu Pai que está no céu. Qual é a mensagem da Páscoa? Em terceiro lugar, quero trazer para você essa verdade contida no verso número 5. Mostrar que Deus salva seu povo através do cordeiro que foi morto. Verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Ou seja, o cordeiro que foi morto. Mostrar que o cordeiro da Páscoa é um cordeiro sem defeito. Verso de número 5. Jesus é esse cordeiro perfeito. Jesus é o Filho amado de Deus, ele que obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Então é esse cordeiro sem defeito. Em 2 Coríntios, se você for comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, verso 21, vai dizer que ele não conheceu pecado, por isso que ele é esse cordeiro sem defeito. Mais adiante, 1 João, primeira carta de João 3, verso 5, vai dizer que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. É tão interessante que até o seu traidor, Judas, confessou, disse que Jesus era inocente, que o cordeiro era inocente, que esse cordeiro era, como já havia dito pelos profetas, sem defeito algum, sem pecado algum. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro que foi morto. Aqui nós podemos aprender uma lição, que não é a vida do cordeiro que salva. O cordeiro, ele tinha que ser morto, diz aqui a narrativa. É a morte de Jesus que nos trouxe
a salvação. Hebreus